Oi, Gabriela. Boa noite. Tá me ouvindo bem? E Janete? Estão me ouvindo bem, gente? Alguém olha, verifica para mim, por favor, se. Oi, Antônio. Oi, Mayara. Gabriela, fala para mim uma coisa. Oi, Edu, tudo bom? Fala para mim uma coisa. Tem um barulho de fundo? Porque eu tô com o aquecedor ligado no pé, que tá muito gelado, mas eu não queria que o barulho atrapalhasse. Tá interferindo? Chamei o Luiz Carlos aqui, mas acho que ele não achou. Isso. Luiz Carlos, você vai receber uma solicitação para participar. Você tem que aceitar. Uai, por que você não pode participar? Ei, Maia, que linda você tá aí. Não tem barulho então, né? Então tá ótimo. Meu pé vai ficar quente então. Ei, Luiz Carlos, Oi, tudo bom? tudo. Marcelinha, Thalita, todo mundo entrando aí. É gostoso ver, dá vontade de apertar o pessoal. E aí, tudo jóia, gente? Só o frio, né? Eu acabei de perguntar pro pessoal se o barulho do aquecedor tá interferindo, porque tá no meu pé aqui, porque então eu não aguento pé gelado. Tá danado, não tá? Hoje Aí tá também muito. tá, né? Minha mãe falou. Hoje tá desde de ontem. Ontem tava frio já, mas hoje tá pior. O pessoal da fábrica lá de Curral Novo falou que lá amanheceu 6 graus hoje. Nossa, aqui tava 9 de manhã cedinho. Eu detesto frio, mas não tenho o que fazer. Fafá! Falei com a Fabrícia hoje, Luiz Carlos. Ah, é? Ela falou que recrutou o pessoal da equipe de qualidade todo para assistir Ela aí. tá lá em Ponte Ponte Nova. Nova, é. E ela chama a gente de linda, a gente acredita, é ótimo, né? Aí tá certo, né? É isso aí. Vou dar mais um tempinho, Luiz Carlos, para o pessoal entrar. Normalmente a gente espera até 32, mais ou menos, que aí dá tempo do pessoal entrar. Tá jóia. Tá? Mas a gente recebeu algumas perguntas, né? O pessoal que mandou pergunta, eu fui encaminhando para o Luiz Carlos para ele organizar dentro da sequência de fala dele aí. Mas qualquer pergunta também que vocês quiserem ir mandando aqui pelo chat, eu vou salvando, anotando, sei lá, alguma coisa para a gente responder depois, se não der tempo também. Lembrando que tem um sorteio no final. Dá tempo ainda. A Natália falou pra mim que eu tô muito marqueteira com essa história do sorteio. Falei, mas não é, porque alguém tem que ganhar isso, porque é bom. Tem que curtir, comentar e tem que estar ao vivo, tá, É. gente? Então, quem só curtiu, vai lá e escreve qualquer coisa, escreve um oi, alguma coisa assim pro programinha lá do sorteio reconhecer. Ah, tem um programinha do sorteio? Tem um programinha do sorteio. O O negócio negócio é chique. é profissional. A Amanda aí, ó. A Amanda chegou. A Amanda foi sua aluna também, não foi? Foi, Amanda Retori? foi. É. Depois A você não Amanda quer eu ser chamada de conheci. marqueteira, né? Você está fazendo marketing do programinha do sorteio. Como é que não é marqueteiro? É que a gente tem que aprender. Minha mãe também chegou, mãe, quase que se atrasa, né? Tem que aprender essas coisas, porque na hora que a gente falou, né, pensou no sorteio, eu falei, meu Deus do céu, mas como é que eu faço? Eu já tava pensando em eu anotando os papelzinhos, sorteando, bem arcaico, mas aí a Natália Papelzinho me você ajudou. se perde ali no meio daquele tanto de gente. Quem entra por último você esquece, aí é pior, né? É mais difícil. Aí o Mas programinha com um programinha ajuda. ficou chique demais, velho. Aí eu assim, mas como que eu vou fazer para mostrar pro pessoal, né? Porque quando não é ao vivo, as pessoas gravam. Mas eu vou estar ao vivo, como é que eu vou gravar? A Natália falou, o sorteio dá para fazer no computador. A live, não. Você A Keila, contratou um auditor independente para fazer o sorteio? não. Luiz Carlos, não complica. Você Porque tá muito... senão vai dar problema aí. Vai não, gente. Vai ser tudo transmitido ao vivo. Vou filmar, vocês vão ver a bagunça. Vão ver aquele corre, que no close ninguém vê, que a gente conversou agora há pouco, aquela bagunça de fio. E não sei... Hoje chegou um... Aí, ó, Ah, minha não sei como é sobrinha que tá aí, ó. chama. Clarinha Quem que Andrade. é essa sobrinha? Minha sobrinha Clarinha, que Clarinha. faz. Ah, Tá na vi UFA. aqui. Oi. Oi, Não, na UFA não, ela Clarinha. faz psicologia. Tá prestigiando. Gente, tá vendo? A família da gente é ótima, né? Porque eles não têm nada a ver com o assunto, mas eles vêm, É enfim, porque o os nutricionista amigos precisa de também. psicólogo, tem hora. Então, assim,
Tem que ter alguém Tem hora. que faz psicologia, né? A Sandra também já falou um oi para nós aqui, ó. Tem É bom ver gente, no tem pessoal, né? aposentado, tem educador físico Tem online, tem um tudo. monte de gente Ah, o aí. Bruno aí também. O Bruno, professor lá da escola. Esse não deu aula para mim, né? Esse deve Não, ele é ser. da turma mais recente, né? Ele tá concluindo o mestrado agora. Aí dá aula lá também, de equipamentos. Ah, Tá prestigiando a gente aí. Marido da Gisela, da ah, fisicultura. Maria da Gisela eu conheço. Ah, eu acho que eu conheço, já vi o Bruno, Conhece, sim. sim. Já, agora lembrei. Bom, deu 19h32 aqui. Vamos começar. Boa noite oficialmente para todo mundo. Boa noite, Luiz Carlos. Primeiro, eu queria agradecer muito. Já tem uns 20, 30 dias que a gente conversou. E eu falei, vamos, faz uma live comigo, me ajuda, porque eu pelo menos, tive mais dificuldade em físico-química no começo, até do que em microbiologia. A gente acaba tendendo, mas não tem como separar. São dois campos de análise que todo mundo que está no mercado vai ter que fazer, sabe? Vai ter que entender, vai ter que estar dentro aí e as coisas vão mudando. Então, mesmo a gente que estudou, né, lá atrás se formou, já viveu alguma coisa, já caminhou, não para de atualizar, né? Toda hora tem uma referência. Não, eu não digo nem uma referência nova, mas alguém puxa um assunto novo, mudança de legislação, e aí faz bagunça na cabeça da gente. Eu falei, Luiz Carlos, você ajuda? E aí ele topou de cara, animado como É sempre, né? complicado, Gosta de né? dar aula. Esse negócio de legislação, quando muda, é complicado. Mas vamos lá, né? E aí ele topou o convite e foi ótimo. Então hoje a gente vai conversar sobre as análises. A gente começou com um tema bem básico, mas a gente tem planos, né, Luiz Carlos, de trazer um assunto até mais instigante, mas a gente não, vamos começar pelo básico para ajudar o pessoal a começar, sabe aquelas dúvidas que ficam e que parece que nunca, nossa, mas e aí, como é que é? Então hoje nós vamos tirar essas dúvidas mais básicas, mas muito importantes da rotina, e em um outro momento nós vamos fazer uma mais instigante. E então hoje nós vamos falar sobre as análises físico-químicas para controle de qualidade, tá? Luiz Carlos, você quer se apresentar, dar um resuminho aí? Um monte de gente te conhece, né? Mas algumas pessoas, a Lara mesmo que está aqui, que eu já conheço, tem participado com a gente, não estudou na Cândido Toste, mas é muito inteligente também, tá, Lara? Não é só quem estuda lá que ela é ótima. Tem outras pessoas aqui também. E aí, para te conhecer um pouquinho... Bom, então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, Carol, pela sua gentileza aí de fazer o contato, da gente conversar e tal. É sempre oportuno, né, esses bate-papos, assim, a gente gosta muito de fazer isso lá na escola. A gente tem até uma periodicidade já do nosso programa lá de bate-papo tecnológico. É um pouco mais formal, mas assim, né, acaba que é sempre um tema também e tal. Então, eu agradeço já de antemão aí a sua disponibilidade, o convite, né, a EPAMIG, que a gente responde pela empresa, né? Então, nós temos que falar da empresa que a gente trabalha. Eu sou pesquisador, então, e professor lá do Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Eu ia falar o tempo, mas acho melhor falar mais de 5 anos. Tá bom, não tá? Tá ótimo! Então, porque daí, tipo assim, eu formei tem uns 3, né? Esse ano vai fazer 25 anos que eu tô lá, efetivamente, né? Então, eu tenho mestrado, doutorado nessa área de controle de qualidade, mais envolvendo a parte de tecnologia de queijo também e dentro de ciência dos alimentos. Né? Estou dando aula lá na escola desde 96, na parte de fisicoquímica, sempre lecionei fisicoquímica, seja a fisicoquímica do leite e dos derivados, que antes era dividida, né? Hoje a gente teve um currículo um pouco mais enxuto, então nós temos lá uma divisão diferente. A Fisicoquímica 1 e a Fisicoquímica 2, depois da Química Prática. Então você tem a introdução, depois você vai fazendo as análises por análise, não mais por produto ou por leite derivado separadamente. Então mudou um pouco. Aí tem lá o apoio de 2 colegas, né? O Paulo Henrique e a professora Gisela, que também contribuem bastante, que a gente tem uma equipe que muito tá te unida. Zoando aí, ó. Colocou em mais de 5 anos nisso, a Gisela. A Gisela não pode entregar, né? Tá vendo aí? Dá motivo, né? O que vai fazer? Bom, mas aí
e dou aula também de Química e Tecnologia, que é uma disciplina teórica, mas eu acho ela muito importante para o currículo dos alunos, porque ela junta um pouco aquele conhecimento das práticas de laboratório, seja de micro, de fisicoquímica, né? Com a parte química do leite e envolvendo também as tecnologias que eles já estão vendo ou já viram. Então, aquilo dá um complemento, vamos dizer assim, no conhecimento, para juntar as peças. Porque o que acontece? Às vezes o estudante ele foca muito na tecnologia do queijo, estuda para aquela prova, faz a prova, faz trabalho e tal, assiste às aulas, faz a fisicoquímica daqui, faz a outra matéria, mas às vezes precisa de uma conexão para isso, né? Então essa matéria ela vem no terceiro módulo, no terceiro período, já com o aluno já em fase final de formação para poder facilitar a vida deles. Mas a minha atuação mais é nessa área mesmo de fisicoquímica e vou envolvendo mais com a tecnologia de queijo, porque a gente sempre trabalha com o pessoal também das outras áreas, e seja em apoio, seja em projetos em conjunto, ou às vezes a gente coordena algum projeto e tal. E também tem, desde a criação do mestrado do leite, eu estou lá desde o início, né? A gente montou o curso, a universidade apoiou, a EPAMIG apoiou também, a Embrapa, e aí a gente conseguiu montar esse curso e estamos mais de 10 anos já com ele. Nossa, já tem isso tudo? Tem bastante. E ele tem evoluído, ele tem modificado, né? A gente tem matéria de fisicoquímica nele também, que eu já participo com ela desde o início da criação dela, ali dentro do curso. É um pouco diferente porque os alunos são vêm de outras bases, né? Cada um vem de uma formação diferente, então a gente dá uma visão um pouco mais geralzona do que aquela mais específica da candutóxica que o aluno aprende fazendo, põe a mão na massa, vamos dizer assim, né? Para fazer as análises, literalmente, prepara a aula, prepara a bancada, limpa a bancada, prepara material, afere, faz toda aquela parte que poucos lugares fazem. Então a gente vê as aulas de laboratório de faculdade, de outros lugares, o aluno já chega, a bancadinha está pronta, ele vai, tem acompanha um ali, auxiliar, né, tudo. Então, assim, nós temos esse viés bastante prático, que ajuda, assim, muito, muito na questão do aprendizado e tal. E com 3 disciplinas nessa área, com prática, né, ajuda bastante. Então, eu estou nessa linha aí há muito tempo já. E aí a gente vem produzindo, né? Fizemos um livro, depois uma outra edição, segunda edição, depois em outros capítulos de outros materiais e tal. Eu lembro que você, quando fez aquele lá de fisicoquímica também, de controle de qualidade, né? Tinha sensorial, fisicoquímica e micro, né? Eu acho que eu fiz uns comentários lá também. Participou. Sempre, estou sempre pedindo ajuda, né? Na parte analítica. Então, assim, é uma coisa que não para, né? E aí, nos últimos anos, eu fiquei mais concentrado em fazer esse livro mais novo para poder dar uma roupagem diferente, né? Trazer ali um material mais atual e também, ao mesmo tempo, para facilitar a vida daquele pessoal que trabalha no dia a dia na análise. Então, ele vem com várias coisas diferentes ali, tempo médio de análise, material separado, utensílios, vidrarias, soluções, reagentes, preparo de alguns, a fórmula química deles, para não confundir, né? Às vezes a pessoa vai preparar um reagente, olha lá, acha que é o mesmo, por uma letrinha, um número, uma valência ali, erra, né? Então, assim, então, nessa área de controle de qualidade, a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer erro pode ser comprometedor para uma análise, né, para o resultado, para descaracterizar um produto ou até colocar um produto que não merecia. Então, basicamente, a minha carreira está nisso aí, né, Carol? Com relação ao livro novo, foi o que eu comentei em alguns stories e falei com algumas pessoas. Para mim, assim, avaliando, é uma questão de que tem todas as metodologias ali que são normalizadas, né? Alguém já testou, já comprovou, são de uso em vários lugares. E ainda por cima, colocado de uma forma esquemática que fica fácil para a gente consultar, para fazer uma instrução de trabalho no laticínio que você está, para treinar as pessoas. Então, e aí eu acho que não tinha como não ser um professor para escrever daquele jeito, né? Porque as pessoas que estão aqui, que foram seus alunos também,
se já viram, provavelmente concordam comigo, se não vão olhar depois e vão me dizer. A gente lembra muito da aula, porque é É, muito o esqueminha ali didático de aula. Então, eu acho que isso ajuda muito. ele tem essa E é a pegada. nossa dificuldade, né? Você pega uma norma ISO, você lê o começo, o meio, o fim, você volta para o meio, você vem para o fim, você conseguir estruturar, fazer mentalmente uma metodologia. Não estou de jeito nenhum, quem sou eu? Nossa, mãe, na fila do pão para criticar uma metodologia ISO. Mas didaticamente, na rotina, não é uma coisa muito fácil de você organizar. Né? Ali já está mastigado e é a questão da didática, acho que faz toda a diferença, sim. Pois é, a gente, quando fizemos o primeiro lá, veio de uma apostila que era utilizada na escola lá nos anos 90, né? Aí foi transformada num livro para agregar mais valor, para dar um certo melhoria na produção nossa e tal, né? Aí nós pensamos aí fazer nesse esquema com fundamento, com toda aquela sequência ali. E aí a gente vai percebendo que os alunos gostam daqueles, porque para estudar é fácil, para entender é fácil. E quem está de fora e que não é aluno da escola e que quer fazer uma análise e tal, ele traz uma facilidade nessa parte separada, né? De item por item e tudo mais. Inclusive, reparando isso, dando os cursos aí para o pessoal de indústria, que a gente, ou treinamento fora, alguma coisa assim, a gente percebia também o seguinte, que valia muito a pena colocar fluxograma de análise. Não para No... você usar toda hora. A gente recomenda o seguinte, a partir do momento que o analista está treinado e está dominando realmente a técnica da análise, aí sim ele começa a usar o fluxograma, porque aí já está mais por dentro da análise. No começo ele tem que seguir um roteiro mesmo para evitar erro e evitar Sim. e para aprender de fato, né? Então a gente eu achei interessante colocar aquele tempo médio de análise, porque normalmente o analista tem uns que são mais rápidos, outros são mais lentos. Tem a estrutura do laboratório que tem um layout que permite você fazer isso numa rapidez maior, ou os equipamentos mais rápidos e tudo mais. Mas aquilo ali é uma média. É só para a pessoa ter uma noção. Quanto tempo que eu gasto para fazer essa análise? Aí está lá, 15 minutos, também ela não vai gastar 1 minuto e meio, nem vai gastar 2 horas e meia. Mas é Então, uma média. Né? o quanto você está distante desse tempo médio vai dizer muito sobre o seu desempenho Exatamente. analítico, E né? aí você também tem uma forma de controlar se você está seguindo. É básico. Aquilo é só para ter uma referência, não é nada. Uhum. E aí a gente optou também por trazer métodos alternativos, métodos de rotina, métodos de referência também, porque vai depender do nível de cada laboratório, do nível de cada analista, da equipe que compõe aquilo ali. E o custo, né? De repente você quer fazer, mas você não tem condição de fazer aqui naquele momento. Então você implanta uma outra análise que, bem feita, tem o mesmo valor e o mesmo sentido que se fosse feito por outro método, já que são métodos que chegam no mesmo caminho. Na verdade, eles têm que seguir o mesmo caminho e atingir o mesmo resultado, né? Por mais diferentes metodologias empregadas. Então, assim, ele teve eu tive essa preocupação para fazer isso, para trazer mais detalhe e para evitar aquela coisa que eu achava horrível quando eu era estudante lá e que pegava um Lanara, por exemplo, de 1950 e pouco lá e ficava lá. Aí acrescentar 2 ml, ver seção 3. Aí na seção 3, volte na seção 4. Parecia que estava fazendo brincadeira. Ataca a labirintite da gente, essas coisas. Aí quando você chegava no lugar que tinha, você já esquecia o que você estava fazendo. Aí ficava naquela vai para cá, volta para lá, e as análises muito parecidas para aproveitar muito a redação. Então, e uma redação assim muito antiga, muito fora de praticidade, vamos dizer assim. Quase Machado de Assis. Por aí. Muito, muito. E aí, com esse formato, a aceitação foi muito boa. Então, desde dos primeiros ali e tal. E agora a gente vai acertando, né? Já comecei a mexer e tal, alguma coisinha já para depois fazer Para a próxima edição. E a vantagem de você fazer na forma eletrônica é que o custo sai muito mais barato. Sim. Até para uma aquisição e tal, porque se fosse fazer impresso, você teria hoje com crise aí e tal, você teria um custo muito elevado. E o que é mais complicado, a pessoa às vezes precisa ali de 7, 8, 10 análises de um montante de não sei quantas que tem ali. Aí ela vai ficar folheando, vai estragar o material. Então assim, ou ela já imprime aquilo que ela precisa e faz
uma coisa particular, né, para o uso dela no dia a dia, para a finalidade que ela vai colocar naquele material, ou ela vai tirando à medida que precisa, no computador mesmo, dentro de um laboratório, às vezes a maioria tem. Então, assim, eu acho que o formato eletrônico ele é tendência. Então, a gente optou também por esse lado. E à medida que for lançando uma edição nova, atualizada, ou corrigindo algum errinho que sempre aparece, alguma coisinha assim, ou até mesmo uma metodologia que vai ser colocada ali, aquelas pessoas que já têm a edição anterior vão ter acesso também, sem custo, sem Que nada, legal. porque acaba que a gente tem ali, a gente quer acompanhar a evolução de quem está utilizando, né? Que essa que é a ideia. Que bacana, isso aí eu não sabia, tá vendo? Isso aí a gente, quando tiver uma nova, né? Ainda não tem, quando tiver a gente vai avisar o pessoal, falou, ó, já vai sair a nova, a gente manda para os e-mails, a gente tem o Cid, né, lá que faz isso comigo, lá na essa parte de informática e tal, e tem a gestora lá que faz isso muito bem, a parte de controle e tal. Então, eu acho que desse formato, você está sempre com um material mais atualizado e acessível, né? E isso é importante. Porque a gente tava lá com o nosso, né, Fabrícia? Com o nosso livrinho despengolado, andando com ele, que a gente... Os alunos gostam, eles usam nas aulas, aí eles se formam, vão pro laticínio, carregam o livro despengola, mas ele continua carregando o livro. Eu sabia. Ela tem, eu tenho. Então, assim... Eu gosto. Ô, Luiz Carlos, falando aí, inclusive, dessa questão das metodologias, né, mais práticas ou mais custosas da gente trabalhar dentro da rotina da indústria. A gente teve lá a publicação do Manual de Métodos de Análises. Na época foi um vulco-vulco danado, porque eu tenho que adaptar, eu tenho que parar de fazer a minha, e foi uma confusão, inclusive, na cabeça da fiscalização, né? Eu cheguei a viajar para dar um treinamento na época, para explicar como que fazia a análise e a determinação de acidez em leite com o padrão de cor, né? Com a referência lá da fucsina. Porque o resultado estava dando diferente, né? Dá uma diferençazinha, você pega o mesmo leite, se você for fazer pela fucsina e fazer pelo seu ponto de viragem, isso vai dar uma diferença. E era uma diferença para um leite menos ácido, e aí estava tendo autuação com suspeita de fraude, foi uma confusão. Então, assim, com relação às metodologias do Manual de Método de Análise, né, que foi colocar. E a outra dificuldade também, né? Análise tal do produto tal, segundo ISO, IDF, onde é que tem isso? Pois é. Né? Foi uma dificuldade muito grande. Como que que chegou para você disso, assim, de aluno, de ex-aluno, porque a gente amola a vida inteira? Como que foi isso? O pessoal pergunta muito sobre isso, porque é o seguinte, quando eles fizeram aquele de 2006, a instrução que vê os métodos físico-químicos descritos, eram métodos mais clássicos e métodos... Que foi o que eu organizei naqueles livros, né? Vou organizar... Exato, foram métodos mais plausíveis, assim, de você trabalhar no dia a dia e tal. Alguns mais complexos, outros não. Mas, assim, que dava para a indústria ou para controle de qualidade e tal, fazer tranquilamente. Acontece que foram implantando essas metodologias internacionais, ISO e tal, lançaram aquele manual, mas aquilo ali se refere mais a uma análise nas redes de laboratórios credenciados do mapa, ou uma análise de referência. Ela não é necessariamente que você precisa implantar aqueles métodos todos, ou ter essas ISO, que são caríssimos, provavelmente é mais caro do que a montagem do laboratório, se for ver. Dos laboratórios que a gente tem de indústria, normalmente mais simples, são caríssimos. Então, assim, não são métodos que a gente vai implantar todo dia. Primeiro que você não tem, normalmente, equipes treinadas para isso. Você não tem uma estrutura própria para aquilo. Então, aquilo é por uma eventualidade, para você fazer uma análise fiscal, para você fazer uma coleta sobre alguma suspeita que possa acontecer, que o fiscal pode recolher e vai recorrer a esses laboratórios que vão ter essas metodologias implantadas. Agora, no dia a dia, você pode trabalhar com os métodos que têm mais acessibilidade. A gente pode usar métodos que
que permitam que a gente consiga executar e ter resultados confiáveis. É claro, dentro da responsabilidade de cada analista de cada indústria, de aferir material, de fazer a metodologia corretamente, de ter todo um rigor com a análise, porque a análise tem que ser feita com rigor, porque senão você está perdendo dinheiro, tempo, e dando resultado que provavelmente não seja muito confiável, né? Então a questão te deixa mais perdido do que encontrado, né? agora, os métodos, o manual, ele é importante por quê? Porque se você precisar recorrer a uma análise oficial e tiver interesse de implantar, você tem condição se tiver condição para fazer isso, pode fazer e fica espetacular. Mas não necessariamente para o dia a dia, para a rotina, até porque algumas análises ali, se você for implantar na rotina, não dá tempo de fazer. Né? São análises. Não fabrica o produto, né? Não é, exatamente. Então, assim. Você fica esperando o resultado, o produto não sai. É diferente quem está dentro de um controle de qualidade na fábrica, na correria, naquela tomada de decisão imediata, né? De produto, de processo e tal, ter que pensar e ter que fazer uma metodologia daquele nível, né? Você vai fazer uma análise de umidade, aí você tem todo um rigor. Tal. Então, a questão da acidez é mais ou menos a mesma coisa, né? Todo mundo assustou, né? Eu, particularmente, eu acho que quando você compara uma coisa de uma amostra, que você vai neutralizar o leite, usando o indicador de pH, que vai trabalhar naquela faixa de 8,28, que é a da fenolftaleína, numa quantidade correta, porque até a quantidade é importante. De repente, você vai comparar o ponto de viragem que aquilo apresenta naquele exato momento, que é aquele róseo discreto, persistente, por 30 segundos, que a gente decorou 500 vezes, né? Comparando um padrão de cor, eu acho que fica muito irreal. Te dá uma referência básica. Mas eu acho que não é a mesma coisa. Por exemplo, e eu falo para o pessoal também a questão do padrão de cor o seguinte, às vezes, ao longo do dia, cada carga de leite que vai chegando tem uma cor diferente. Exatamente. Você olha é tudo branco, mas quando você coloca a fucsina, dá uma cor diferente. Então, uma das perguntas, inclusive, que a gente respondeu é isso. É um para cada? A metodologia ela é engessada. Ela é um para cada amostra. Foi até uma pergunta que veio, né? É um para cada amostra, porque lá está bem claro. Já, colocar 20 ml, tal, mais 40 de água, mais tantos microlitros lá de fucsina, de fucsina preparada, não sei o quê, para atingir aquela coloração. Quer dizer, isso é muito complicado. É a mesma coisa na análise de caseínas. Você está fazendo a análise das caseínas do leite. Tem um padrão de cor. Raramente eu uso o padrão de cor. Às vezes a gente ensina, explica, mostra e fala, olha aqui, quando você titula e acha ponto final, não é a mesma cor do que você colocar um corante que vai imitar um ponto de viragem de um indicador que não tem nada a ver com ele. Então são coisas assim completamente. E ainda na análise ainda coloca água destilada. Tudo bem, a acidez ali não vai... A água é livre de CO2 e tudo mais. Mas então, assim, são métodos que às vezes são meio complicados. Viu? E para executar isso aí não é fácil. Imagina você vai ter que fazer 15 amostras de acidez com 15 padrões de cores. Padrões diferentes. Eu acho que é inviável, né? Para um laticínio, você vai construir um laboratório do lado para armazenar a vidraria, porque você vai usar a vidraria em dobro e assim vai. Para tantas indústrias aí que fazem análise de acidez em copinho de café, com pipeta cortada na ponta, graduada, é muito cortada, exigente, você foi otimista, né? Quebrada na beiradinha da bancada, assim, para descer mais rápido. O pessoal lixando a ponta para escoar mais rápido. Eu vejo quebrar, mas eu xingo muito, não pode. Eu continuo usando também. Mas, enfim, são métodos muito fora da realidade. Se a gente for ver pelo ponto de vista acadêmico, pelo ponto de vista de uma pesquisa, é claro que um laboratório de pesquisa tem que fazer uma coisa mais correta, robusta, mais dentro da técnica mais próximo possível. Agora, mesmo assim, já é inviável. Agora, imagina para uma indústria, num laboratório de controle de qualidade, que precisa fazer análise de não sei quantas amostras ao mesmo tempo, e mais não sei quantas outras de microbiologia, e mais não sei quantas disso, daquilo. E o cara lá esperando na porta lá para saber o resultado imediato e aquela pressão. Então, assim, para seguir no dia a dia,
sem chance. O negócio é você ter noção que existe, aprender se for possível, né? Mas executar, a gente faz as análises clássicas mesmo, que está muito bom e dá resultado muito bom. Daí você vai criando histórico, né? Eu lembro que eu me lembro que uma das coisas assim que mais me chocou foi quando eu vi a metodologia de densidade de leite, como que estava no manual de métodos, e aí era um densímetro eletrônico, enfim, automático, não, alguma coisa. Eu sou meio ruim desses É, trens de elétrica, eletrônico, e era um equipamento. Aí eu falei, mas a gente usou termolacto densímetro uma vida inteira. A gente sabe fazer a conta para ver se tá certo, se tá errada, densidade real e densidade aparente. Agora esse pessoal, deixa eu ver quanto custa. Gente, o mais barato, tipo assim, o mais simplesinho, era 20 mil é. reais. Como é que Ô, você cadê compra o isso? termolacto densímetro? Tem laticínio que às vezes tem dificuldade de comprar um instrumento calibrado, porque custa mais caro. Como Custa é que mais caro. é uma coisa Não, e mesmo básica? se você for comprar um piquenômetro lá para calibrar, não é qualquer um que vai ter isso aí, acesso. Então, assim, tem coisas que são irreais. São métodos que, é igual o método, por exemplo, de algum tipo de análise de acidez que você tem que fazer em atmosfera modificada, sem presença de CO2 ali dentro, aquele ambiente. Como é que você vai conseguir isso dentro de um laboratório assim de rotina? Então, É. já é também mais complicado. Então, a gente tem que partir para os métodos mais simples, desde que bem feitos. Agora, usar esses métodos, essa metodologia de referência, só se houver condição realmente. Eu acho que, mais em último caso, é questão de quando você está num nível diferenciado já. Aí já é outro patamar que a gente fala lá, porque, na verdade, o importante é você fazer bem feito e sair com um resultado muito bom, né? O que não adianta, às vezes você tem. Não adianta, não faz diferença. Você ter o melhor equipamento, calibrado com frequência, calibrado mesmo, né? Que o representante, o fabricante vende, calibra, faz manutenção, ou ter um acidímetro Dornick simplesinho lá, básico, ou uma bureta de vidro mesmo, e na verdade você não cuida de limpeza, de Pois é. secar a ponta, daqueles cuidados muito básicos, Será que básico pega mesmo. aquela solução que está ali dentro ou só vai completando, né? Compra. Pois é, isso é uma coisa que todo mundo, a maioria das pessoas só completa, e aí a gente esquece que aquilo vai, Não, e vai compra alterando a pronto já, concentração. dependendo às vezes do fornecedor mais barato, que não tem a qualidade de aferição. E a solução do Ornic, ela é muito ingrata, porque ela muda repentinamente, assim, de repente você começa a ter problema com ela. Aí vai ver, ela está mal Não está ferida, ferida, né? não Perdeu a está concentração. calibrada, está na época de mexer, né, de parar e falar, vou fazer uma aferição para ver se realmente ela é uma Dornick. Às vezes ela já saiu daquilo há muito tempo, né? Então tem É, muito disso. Agora, o que eu vejo também, cara, a questão de o pessoal do laboratório precisa concentrar mais é usar mais os dados que eles extraem das suas análises, não só do leite e do produto que depois gerou. Porque fica aqueles cadernos, aquele monte de análise no laboratório, aquela planilha enorme, mas será que está relacionando a qualidade do queijo lá com o leite que deu origem ou um probleminha que aconteceu? Será que rastreando aquilo ali? Às vezes tem só anotado os resultados, então assim, não tem muita interpretação dos dados, sabe? Eu acho que a eu pergunto muito para o interpretação é pessoal assim, importante. tá, você faz essa análise, o que você faz com o resultado? Eu sempre pergunto isso, sempre, porque assim, tem que ter uma aplicação. Essa análise não foi implementada à toa porque alguém achou bonito. Ah, foi a exigência de legislação, tá? Vamos ver então. É exigência, você está fazendo. Mas e aí, que proveito que você pode tirar disso? Porque Porque tem algumas muitas coisas análises que você podem precisa, né? melhorar se você avaliar os dados. Eu brinco com os meus meninos. Eu falo, gente, eu não quero fazer dor de análise na minha equipe, eu quero analista. Tem Pois que é. olhar o resultado, entender o que ele está te falando e alertar quem precisar. Porque Fazer algumas dor de análises, análise eu não quero. porque algumas análises, é claro, que você vai dar destino à matéria-prima, né? Você vai fazer lá o alizarol, você vai fazer isso, aquilo. Ah, preciso da teor de gordura tanto. Não, está atingindo. Mas algumas análises que são feitas, depois não tem interpretação, não tem destino, não tem correlação com que o produto que foi gerado. Né? Então, assim, precisa de haver essa comunicação. Ó,
esse resultado aqui, esse pH tá assim, porque estava com acidez assim, ou aconteceu algum problema com a matéria-prima, ou até mesmo no processo lá, mudamos a tecnologia, alteramos um ingrediente, alteramos o tempo, a temperatura, vai refletir em alguma coisa. Pode ser de uma forma mais simples ou mais complexa, mas se faz os resultados, se extrai os resultados, se a gente faz o resultado, principalmente do derivado, depois do leite, é porque precisa de alguma coisa entrar em contato ali de um dado com o outro para ver aonde está o problema ou manter a qualidade, caso a coisa venha dando certo, né? Tem uma história né, que eu presenciei que foi o seguinte: um problema de contaminação e era o mesmo leite, a mesma coisa, e em alguns queijos dava aquela contaminação e outros não. Nossa, mas é o mesmo tanque, o que que acontece? Quando a gente foi entender, era um micro-organismo que tinha sensibilidade com sal. Nos queijos maiores, aonde o sal ficava mais tempo ali em contato com o sal, mas demorava mais para chegar no miolo, o micro-organismo crescia. Porque ficava aquela história menos com sal. Sabe como que a gente fez isso? A gente analisou os queijos e os pedaços diferentes, né? As áreas diferentes do queijo e comparou. Olha, essa área que tem vestígio dessa contaminação tá com sal muito menor. Ah, vamos ver qual que é o Aonde o micro-organismo. sal Esse chegava mais... a partir de tanto ele é inibido. E é isso aí, quando eu fazia pedagogia e fiz magistério, a gente, no século passado, no caso, tinha começado a se falar em interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. E é exatamente isso, né? O laboratório de microbiologia, ele não é separado totalmente Não, do de forma nenhuma. Eles os têm que se resultados têm que comunicar conversar. praticamente o tempo todo. Agora, por que você fez as análises em pontos diferentes do queijo? Porque você tem conhecimento que o sal migra da parte de tecnologia, mais da parte Exato. analítica, mais da parte de microbiologia. Então, quer dizer, tá vendo? É um complemento que chegou a pensar, a você pensar e falar assim, poxa, se o sal chega mais lentamente no centro do queijo, alguma coisa está modificando. E até descobrir o que acontece, né? Aham. Existem E de casos assim. repente eu consigo fazer chegar um pouco mais rápido? Existe essa possibilidade? E aí aquela história. Tá, beleza, Carol, você descobriu que tinha menos sal no queijo, no meio, e aí a contaminação estava desenvolvendo lá, não estava combatendo lá. O que você fez? Bom, e aí, existe alguma forma de chegar? Às vezes existe. Né? Você não pode mexer absurdamente numa tecnologia, mas às vezes existem algumas coisas. Não, sim, Trabalhar no sempre vai ter pH, uma você forma de acelerar. contornar e resolver o problema e tal, né? Trabalhar num pH que o queijo vai entrar na salmoura para essa migração do sal acontecer um pouquinho que seja mais rápido. Enfim, existem coisas que podem ser feitas. E Nós, essa uma vez, a gente precisamente tava com uma suspeita de contaminação forte também. Eu fui numa cooperativa e o leite estava vindo com acidez elevadíssima, fora dos padrões, e o produtor não aceitava. Porque tinha uma formação superior e tal, e ele achava que ele fazia tudo certinho e tal. Aí nós fomos na fazenda dele, a cooperativa falou, vamos coletar o leite lá na fazenda. Realmente, lá na hora da coleta, o leite estava excelente. Fizemos a parte físico-química, a parte microbiológica, não tinha problema nenhum. Quando fomos analisar o leite do tanque, de expansão, aquele leite que já vai sendo depositado ali, ficando ali mais tempo e tal, o leite já saía com acidez elevada e contaminado. Então, alguma coisa no tanque. Então, não é da higiene da produção. Né? Então, fomos rastreando dessa forma. O que a gente fez? Colocou corante na camisa do tanque da circulação da água fria. E passou para o leite. Quer dizer, tinha microfuros ali, tinha furos. Então, vai descobrindo dessa forma. Então, assim, se você não tem uma área com a outra unida ou alguma coisa, um conhecimento desse nível, acaba que fica difícil você... Só a acidez, ela não aumenta assim do nada. Sem outra razão, né? Então, são coisas que a gente consegue pela experiência mesmo. Então, por isso que é importante a físico-química com a microbiologia, com a sensorial, com a produção,
sempre estarem trabalhando juntos, porque senão você Conversar. não consegue chegar no resultado conclusivo, né? Vamos dizer assim. Exato. E a respeito da análise de acidez ainda, né? Esses dias atrás eu vi mais uma publicação a respeito de leitilina, que foi um assunto assim que bombou numa época, É, bem naquela época que o leite a granel começou a ficar muito mais comum, né? Tipo, todo mundo já tava. E aí bombou a história do leitilina. E eu, pelo jeito, ainda tem gente que confunde um pouco, né? Eu postei um vídeo esses dias aí do Alizarol, numa técnica, fazendo a técnica, né? E eu recebi alguns comentários. O pessoal ainda confunde, né? Como que tá, Luiz Carlos? Assim, você que tem contato com várias pessoas o tempo todo aí de olha, a indústria e gente não alunos tem ouvido falar muito mais nesses casos, são casos isolados, né? isolados. Então, de vez em quando aparece. Aí, quando você começa a querer chegar no local, pesquisar, ou coletar mais amostra, aquilo some. Então, a gente já viu diversos fatores responsáveis, inclusive modificação de ração. Os animais de uma determinada área consumiam uma ração, uma marca X, passou para a marca Y, alterou. Balanço salino, né? Desbalanceamento salino, questão do cálcio. Às vezes o animal está com deficiência de produção de cálcio. E vários, são muitas variáveis. Elas podem estar isoladamente ou em conjunto. Então, hoje, a gente não tem tanto caso assim, não, sabe? É claro que isoladamente pode aparecer para um, para outro. De vez em quando a gente ouve alguém falando, né? Ah, aconteceu isso comigo, eu estava lá, o leite estava assim, assim e tal. Mas já foi mais recorrente. Eu não sei se hoje... Diminuiu, achei que diminuiu bastante. Eu não sei se modificaram também um pouco, melhorou um pouco a parte nutricional, né? Eles se atentaram mais com esse desbalanceamento salino e balancearam melhor as dietas nutricionais aí dos animais. E é claro que ainda tem aqueles que são a pasto praticamente o tempo todo, né? Mas a gente já não tem ouvido falar tanto igual antes, não. Assim, deu uma diminuída bastante. São coisas cíclicas, né? De vez em quando um assunto volta. É temporada. Teve uma época que tinha sumido. Eu tinha até parado de dar nas aulas fralda e manteiga. Era uma coisa que a gente fazia prática. Você deve ter feito lá. Se o produto tinha óleo vegetal, se o produto tinha alguns outros produtos, corantes que não eram permitidos, hoje já são. Então, a gente fazia essas práticas porque era uma época que tinha alguma suspeita de algum local fraudando e tal. Hoje em dia, aquilo diminuiu. Mas há um tempo atrás eu já ouvi algumas indústrias falando que realmente já tinha problema com isso. Estava recebendo manteiga lá que achava que tinha creme, né? Fraudado, ou até a manteiga como ingrediente que estava com excesso de óleo vegetal. Então a gente está até... Eu trabalhei numa empresa que comprava manteiga manteiga, queijo, enfim, sim, era processado, a gente comprava manteiga. E realmente, de vez em quando, você começa com um fornecedor novo e na época, inclusive, não existia muito programa de qualificação de fornecedor, de avaliação de fornecedor, que hoje é comum e obrigatório, né? Uhum. Então, fica mais fácil, mas às vezes tinha gente que dava uma aproveitadinha mesmo. Sim, hoje em dia apareceram aí uns 3, 4 casos mais recentes que a gente ouviu, né? Então nós estamos até fazendo um trabalho agora lá com a universidade, no mestrado, tem até um orientado meu lá que vai trabalhar nessa linha. Nós vamos implantar um método que detecta rapidamente. É claro que é um método instrumental, ele não é um método que vai ser tão acessível assim, mas a pessoa pode pegar a amostra e trazer e fazer rapidamente. Com os padrões já, vai ter curva de calibração e tal, para saber quantitativamente quanto de óleo vegetal que tem adicionado naquela manteiga. Então, a partir de manteiga pura e óleo puro e misturas, né? Proporcionais. Uhum. Por quê? Porque apareceram relatos aí que andaram fazendo isso aí recentemente. Agora, não sei se vai continuar, porque o óleo está mais caro que a manteiga. Então, não igual a história se do tal da amido, né? Hein? Da amido como reconstituinte de densidade. Ainda tem
Açúcar, abertura, não né? tá dando, gente, tá Porque há meio muito tempo caro, né? atrás a gente fazia amido como fraude em qualquer produto, praticamente, né? Era detecção de fraude, usava amido qualitativo. Hoje você tem que fazer quantitativo, porque permite até certo ponto, menos no leite, mas a maioria dos derivados, todos quase que Já pode ter. já pode, É. aí complica. Mas assim, E a metodologia quantitativa, nossa senhora, ela é enjoada, tá? ela é complicada. Ela não é uma coisa para você fazer assim, na rotina, não. É uma análise para você fazer para acertar uma composição, para ver se aquele teor tá relativamente combinando com o produto que você quer, com a consistência, com a textura, com o padrão, né? Por causa da absorção de água e tudo mais. Então, é uma análise complexa, porque você vai praticamente fazer uma análise de Fehling, né? Vai chegar na Nossa parte senhora, de hidrólise do amido, dali para frente é Fehling puro. Então, quer dizer, aquilo ali purinho. não é fácil de ver o ponto de viragem no final, aquela análise quente ali, você vendo se virou, se não virou. É uma Cheio análise de bem complexa. o vaporzinho ali atrapalhando você enxergar, de Não, repente e o pior vira de e não tudo é a vira, né? Dá dilatação. cambalhota. Você tem a Eu falo que dilatação do esse vento ali ponto não perto do vira, ele dá calor. cambalhota de repente. Confunde mesmo a gente. É complicado. Mas é bonita a metodologia. Não, Só é o princípio da análise é espetacular, assim, a análise em si, a metodologia e tal. Mas para implantar e para fazer assim na rotina, a qualitativa é muito mais simples. Se você não quer o amido, você já faz. Deu, não deu, deu, não deu. Acabou. pronto. Agora, a quantitativa, ela é complexa, assim, ela é mais complicadinha. Dos métodos, vou começar a falar um pouquinho da recepção, né? Dos Sim. métodos de controle de qualidade de matéria-prima. Quais, assim, você entende que não? Esses são super fáceis, independente do tamanho do laticínio, dá para fazer, né? E são importantes, eles vão te dar informações que você vai precisar ali na frente. Da recepção, Vamos esquecer a legislação, tá? não, sim, Que eu, sim. eu tenho trabalhado muito com isso. Coisa de Atender, a Fabiana praticidade, também né? falou isso hoje na live. Atender a legislação é consequência. Eu É. preciso trabalhar com segurança e qualidade. Não, eu acho que depende muito de cada caso. Por exemplo, se você tem uma região ou trabalha numa determinadas linhas de leite, que uma linha tem mais problema com um determinado tipo de... Então, você pode focar mais para aquela, direcionar mais para aquele lado, né? Não digo a questão nem de fraude, questão mesmo de composição e tal, porque você pode receber leite de diversas quilometragens aí no Brasil, né? Agora, uma indústria menor, que trabalha mais com leite da região, tal, ela pode fazer um mapa ali e tudo mais. Agora, a questão da recepção, a gente não pode abrir mão de algumas análises, né? De análise de acidez, análise de alizarol, análise de... Agora, de fraudes, eu acho que tem que investigar de acordo com a suspeita a questão do... Se é recorrente na região, se já teve algum caso de algum produtor que faz isso, ir lá coletar diretamente com o produtor e não um caminhão que mistura tudo, né? Porque aí pode ser não detectável pela diluição. Agora, uma análise, Carol, que eu acho que ainda ninguém faz, ou se faz, são pouquíssimas, eu praticamente desconheço, assim, laboratório que andam fazendo essa análise, mas que não vai demorar muito, que vai ser cobrado, e vai ser cobrado com rigor, é os ácidos graxos livres. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que no leite você tem ali o teor de ácidos graxos livres naturais. Mas com essa granelização, com o leite nosso que já não tem uma qualidade tão boa, melhorou, mas ainda não é aquela desejável, né? A maioria das indústrias. A lipólise é uma coisa que ela acontece, né? Sempre. E por isso ela vai produzir como produto final o ácido graxo livre. E vai aumentar esse teor. E alguns países europeus, pessoal da Nova Zelândia, da Austrália, já adotam padrões extremamente rigorosos, tá, para esse tipo de análise. Então eu acho que os laboratórios que começarem a se preparar agora, começar a treinar o seu pessoal, é uma análise extremamente simples pelo ponto de vista analítico, porque é uma análise de ácido base. Vou perguntar agora se ela é uma análise complicada. De acidez com hidróxido. Só que a diferença é que é meio alcoólico o hidróxido, o titulante.
E o Aham. indicador alcoólico também. Então, por ser alcoólico, você tem que aferir ele com mais rigor. Por quê? Porque ele vai volatilizar Perder mais a fácil. calibração mais rápido Ele vai ainda. alterar a concentração, então você tem que fazer aquilo mais periodicamente. Mas é uma análise que eu acho que não demora muito a legislação nossa ela começar a cobrar. E vai cobrar num padrão rigoroso, porque vai copiar de padrão europeu ou padrão americano, ou padrão da Oceania lá, por exemplo. Então, são Só padrões daquele mês, tá? rigorosos. São padrões extremamente difíceis, sabe? Então, eu acho que é uma análise também que a pessoa já tem que começar a se atentar para ela, para poder, quando implantar ou quando for cobrada, não assustar. Porque ela não é complicada. A gente já faz isso com os alunos lá no curso sempre, desde sempre. Eles estão vendo a análise, eu sempre falo isso para eles e tudo mais. Agora, mais outras análises assim, Fabrícia importantes está perguntando qual que seria o indicador. é o azul de É- timão. Ah, tá. Azul de timão. É preparado em álcool. Aham. E o hidróxido de potássio preparado em álcool também. Aí você tem que é uma concentração muito baixa, né? Por isso que ele é mais complicado de aferir, porque além da concentração ser muito baixa, porque a quantidade que você vai neutralizar de ácidos graxos é pouquíssimo, né? Você vai expressar o resultado em micrograma, em miligrama por 100 litros por litro de leite. Então, assim, são quantidades muito pequenas, o teor. Então, se você usar um indicador, uma solução titulante com concentração muito alta, uma gota já vira, né? Então, precisa de ser uma concentração muito baixa. E Bem por ser diluído. baixa e alcoólica, você tem que estar muito atento com o fator de correção para a solução não se perder ali e ficar, te dar um resultado errado, né? Esses ácidos graxos, eles vêm, né? A origem deles é principalmente provavelmente de enzimas Sim, microbianas, é, lipolíticas, e que elas são tróficos. psicotrópicos e eles vão se desenvolver por conta do tempo de estocagem e tal. Normalmente vai produzindo, as enzimas vão produzindo, vão danificando a membrana da gordura, vai liberando esses ácidos graxos ali, né? Porque a gordura do leite, basicamente, é o quê? É o triacilglicerol. 97, 98% da gordura do leite, né? É uma molécula de glicerol ligada a 3 ácidos graxos. Então Uhum. você vai rompendo a ligação E aí vai. e vai liberando ácidos graxos ali. À medida que vai liberando os ácidos graxos, o que vai acontecendo? Você vai tendo produto de qualidade mais comprometida, né? Principalmente produto que tem teor de gordura mais elevado. Então, você já tem uma gordura que já não é boa. Então, vai dar um sabor, vai dar uma flavor ali, vai dar uma característica desagradável ao produto e vai E diminuir sabe o uma coisa que rendimento. minha cabeça já começa a viajar. Essa determinação, ela consegue inclusive te fazer entender nas diversas estações do ano do Brasil, que são duas, né, calor e frio, mas diversas duas estações, de te fazer entender como que está a carga de psicotrópico. Se é uma análise rápida que você faz. Hoje eu tenho muito ácido graxo livre, amanhã eu não tenho. Eu vou estabelecendo um histórico, eu tenho inclusive a noção da quantidade de enzima que foi produzida. Pela quantidade de enzima que foi produzida, isso aí, Carla, eu vou relacionar o Isso. resultado com o tempo de resfriamento e no prejuízo que eu tenho para isso. Você Então, consegue. independente se na legislação está escrito assim, o leite tem que chegar na indústria até 48 horas depois da ordenha. Porque se Às vezes, você. na minha época do ano, eu não vou poder esperar 48 horas, Pois é, se porque eu vou você ter tem problema de uma planilha já com os dados de produção, históricos, do né? histórico dos dias de produção, das linhas de leite e tal, e com a quantidade disso, com certeza você vai conseguir chegar nesse intercepto aí de curvas e tal, né, Aham. para saber mais ou menos como é que está a sua situação do leite e tal. E que a Sandra Já quero até começar perguntou amanhã. aí, ela perguntou a concentração do titulante, só depois eu passo para ela, que eu não lembro de cabeça, mas o hidróxido de potássio parece que é 0,01 mol por litro. Ele é bem fraquinho, é bem diluído por causa da quantidade que vai ser titulada ali. E o indicador também é azul de timão, acho que é 0,5% ou 1% alcoólico. Mas depois isso aí eu passo
fácil, sem Tá problema nenhum. ótimo. É. E igual ela Essa falou, metodologia produção tem lá de no livro? queijos é complicada também. Por quê? Porque você já vai ter produtos comprometidos, porque a matéria-prima já vem ruim, né? Então a lipólise desse queijo vai ser mais comprometida ainda, né? Então, assim, são diversos produtos, inclusive manteiga, creme, né? Ou produtos, requeijão, queijos processados, tudo que envolve a matéria-prima, que é gordurosa, e no caso tem uma quantidade meio fora do padrão, inclusive nesses países que eu falei, República Tcheca, Irlanda, outros países da Europa que estão adotando, os padrões são tão rigorosos que a gente faz assim, um levantamento mais ou menos do leite que a gente tem. Tem um artigo até lá da revista da Condutos que apresenta, na época, antes do leite ser granulizado, quanto que tinha desses ácidos graxos no leite, em leite que chegava diariamente nas 7 linhas de produção lá. Hoje não atenderia nenhum padrão desses europeus ou da Oceania para consumo humano, pra você ter uma ideia. Nossa. Então, assim, você não podia nem vender o leite empacotado ou fazer um UHT, alguma coisa assim. Imagina isso agora com leite granulizado, que fica estocado por alguns dias aí no laticínio, vai ser passado para cá, para lá, vai chegar na indústria. Como que isso não vai piorar, né? Então, assim, a gente teve que reaprender a produção com essa granulização e tudo. E agora nós vamos ter que readequar até agora, né, esses apanhando. padrões, porque agora vai começar. Porque já se cobra célula somática, já se cobra um monte de coisa. Mas a análise dos ácidos graxos, eu acredito que não vai demorar muito, não. Ainda não tem nenhuma sinalização, mas eu entendo que uma hora vai ser uma forma de você controlar essa produção de psicotróficos e saber como é que está esse nível de contaminação. E uma análise que não é difícil. Agora, ela requer um pouquinho de prática, de treinamento, como todas as outras, e principalmente na manutenção dos reagentes, que é aí que é o mais importante, porque senão essa metodologia tem no livro. Fazer uma análise errada aí que vai. Essa já tem no livro ou não ainda? Tem. Já tinha até nos anteriores. Tem. Mas a gente nunca deu bola, né? Como que pode? Não é uma análise usual, né? Eu te confesso que eu já olhei o livro, principalmente o novo agora, né? Mas porque o outro... Não, mas tem também. Mas por que agora eu estou falando mais sobre isso? Porque você perguntou aí de leite, selecionar leite, chegar leite na plataforma, importante. Por quê? Porque você já consegue visualizar uma coisa lá na frente. E um problema que já está vindo e tal, de repente você vai melhorar. Falar, essa linha aqui para fazer esse tipo de produto eu vou tirar. Ou eles vão ter que melhorar a higiene, alguma coisa. Mas tem no livro, sim, tem a metodologia toda descrita e tal. Tinha até nos antigos. Agora, os padrões é que não existiam. Você não tinha padrão, você tinha a quantidade que foi do artigo lá da escola, de artigos de outros países que fizeram análise, qual que é o teor médio no leite, né, de ácidos graxos naturais do leite. Agora, os padrões vieram depois. E, para não assustar muito, os padrões são extremamente rigorosos. E a maioria dos países adota o padrão em relação a 100 gramas de gordura. A gente dá expressa o resultado lá em, não sei, eu acho que é miligrama de ácidos graxos livres por litro de leite. Mas os países colocam em miligrama por 100 gramas de gordura. Então, você tem que fazer a análise da gordura para saber o teor e tal. Mas aí lá no livro eu faço até uma conversãozinha, assim, uma fórmulazinha lá que eu pus lá para converter rapidamente, né? Porque aí você sabendo o teor de gordura... Praticamente um aplicativo, né? De fazer sorteio. Aí você já pode converter de uma unidade para outra, porque eu não sei qual que eles vão usar aqui. E qual que você vai manter como seu padrão. Porque você tem que fixar uma coisa e levar adiante, né? Eu acho que por 100 gramas de gordura é mais real, porque você vai aplicar na unidade onde está o problema, que é na gordura. E também, assim, tem a questão de que você, por litro de leite, tá, mas um leite com quanto de gordura?
Até para você resolver o problema, né? É Exatamente. De muito, é repente, pouco. E para aquele aí? produto que você vai fabricar, você tem um teor baixo de gordura, mas para o outro você tem um teor muito alto, né? Então, assim, você está fazendo dentro do produto por 100 gramas de gordura, não por litro, né? Então, eu acho que é Uhum. mais... esse padrão por 100 gramas fica mais adequado, sim. Uhum. E lá, uma coisa que todo mundo me pergunta, e aí dentro do que a gente tem batido bastante, a análise para atender legislação é consequência. Por exemplo, não existem padrões de sal para os produtos, para queijos, né? Para manteiga até tem um máximo e tal, mas para queijo não tem. E é uma Sim. análise também em derivado que todo mundo vai ter que correr atrás, especialmente com a questão da mudança da rotulagem, né? E aí, será que eu não vou começar a querer desenvolver? Tá, eu vou reduzir o sal dos meus queijos, mas eu vou reduzir para quanto? E aí a gente vai de novo falar da interdisciplinaridade. Eu tenho que degustar sensorial e associar aquilo a um valor de sal, que não é uma análise muito simples Sim. de se fazer, né? É uma análise que você tem vários caminhos, né? Por exemplo, no queijo. Você pode fazer baseado na substância diretamente, partindo da quantidade de queijo, pesando e fazendo a filtração e tal, para fazer a análise diretamente com o queijo. Não é muito comum laticínio ou fábrica fazer a análise de cinzas, resíduo mineral fixo. Você pode fazer nas cinzas, porque ele vai estar ali. Desde que você não exceda a temperatura da mufa a 600 graus para cima, porque senão até Aham. o sal volatiliza. Então, se você não elevar nesse nível, você pode fazer do resíduo das cinzas a análise de sal também. Existe o método, aquele método da OAC também, que você faz a digestão com permanganato. São várias metodologias de sal, mas como você falou, não são tão simples assim para Muitas toda etapas, hora. né? Muitas etapas. Tem a titulação, né? Tem a prova em branco, que é extremamente importante. Importante. No caso do sal, então, tem que fazer, não tem jeito de livrar disso. Né? Você não precisa ficar fazendo. Você pode fazer uma para Por várias hipóteses, batelada, mas né, vai de ter que análise. fazer. Mas tem que fazer. Agora, a questão do padrão, você pode controlar por outros fatores. Você não precisa simplesmente ter o teor absoluto ou teor relativo lá do sal no queijo, em porcentagem, massa, por exemplo. Tem que estar 1,5 gramas. Isso é bom? Não sei. De repente, 1,5 gramas, para mim, é muito. Em 100 gramas de queijo. Para você, é pouco. Para o outro, é normal. Então, não é a gente que vai resolver isso separadamente. Você tem outras formas de avaliar esse sal com relação, por exemplo, a sal na umidade. Então, você pode fazer a análise de sal, faz a análise de umidade e divide o sal pelo sal mais a umidade vezes 100, que dá uma relação. Esse resultado vai te falar se o queijo vai ter vida de prateleira mais alta, mais baixa, contaminação, risco de contaminação. Então, são métodos, métodos não, são Recursos. junções de métodos que você tem índices, né, para saber se o Aham. queijo está com um nível de sal interessante. Você pode fazer também em pontos diferentes para verificar se essa migração é muito rápida, muito demorada, né? De repente, um queijo muito grande vai demorar muito, aí lá no meio ele está sem sal nenhum ainda, mas ele precisa de ter um teor mais alto para chegar. Ou também fazer outros índices, por exemplo, umidade na massa desengordurada do queijo. Você tem o extrato seco do queijo, você faz a umidade e faz a relação entre a umidade e essa massa desengordurada, né? E você acha também números, igual tem o GES, que todo mundo conhece, né? Que é a gordura no Aham. Que é extrato mais seco. Você vai popular, né? relacionar um monte de coisa. Então, essa umidade, sal na umidade, a massa, umidade na massa desengordurada, esses outros índices, eles vão casando para você falar, pô, agora estou vendo que o queijo está com umidade alta, mas o teor de sal está mais alto, então ele está mais... Ou ao contrário, e aí você Uhum. começa a achar que está mais salgado, menos salgado. Mas a parte sensorial também junto é importantíssima. E muitos Sim. não dão o devido valor, né? Qual indústria de laticínio, assim, das de pequeno porte, médio porte, que tem um programa de treinamento para o pessoal lá para avaliar sensorialmente? Normalmente vai lá, prova, gostei, tá bom, tá ruim, tá salgado, tá... Não tem assim uma equipe igual alguns laticínios já tem.
Uhum. E não é Tem difícil de fazer treinamentos. isso. Não é, você tem que ter um tempo disponível para os funcionários treinarem e alguém para ir lá Aham. treinar pela primeira vez. Depois, algum dos colaboradores ali ser o multiplicador, né? Cabeça da história, É, ele vai ter que né? ser o multiplicador, porque na falta Aham. de uma pessoa para ir lá treinar, alguma coisa, tem que ter alguém para poder juntar a equipe, fazer treinamento. Ó, vamos hoje Sim. focar no sal, ou vamos focar no amargo, né? Em outros Aham. aspectos para relacionar com os nossos resultados, para ver se está saindo tudo dentro do padrão e tal. Então não é difícil, mas assim, tem que ter uma disciplina, né? Para fazer isso. Uhum. É. Ô, gente, eu tenho muito medo do Instagram me cortar, porque ele já corta meus stories todos, entendeu? Então a gente vai ter que encerrar essa parte para eu conseguir fazer o sorteio para todo mundo. Luiz Carlos, eu sabia, foi pouco tempo. Tem Hum. um monte de coisa ainda para a gente falar, mas eu sei da sua disponibilidade fácil, assim, tipo, a gente consegue marcar mais, tá? Eu quero mesmo. Aquela outra tá tudo certo. Depois eu vou contar pro pessoal, mas eu gosto de fazer suspense. Tá certo, senão, É, senão perde a graça. ah, eu também acho surpresa é muito bom, né? E aí a gente também. E, pessoal, se vocês quiserem sugerir tema, quem foi aluno, quem não foi, já viu alguma publicação, alguma coisa. Ah, eu queria tanto ouvir o Luiz Carlos falar de alguma coisa, manda para mim que ele é super tranquilo, ele organiza direitinho, tem boa vontade e didática. Então eu acho que isso Você é tinha muito me bacana. perguntado antes de. Você tinha passado a questão de alguém perguntou alguma coisa sobre resultado massa-massa, não foi um negócio assim? Eu não anotei aqui agora, eu acho que foi de. Eu não lembro Se também. o Deixa eu ver se ficou. resultado poderia ser grama por 100 gramas, um negócio assim, ao invés de ser Peraí. por volume. Não sei se foi na acidez. Eu acho interessante porque quando você coloca um resultado na mesma unidade do que você analisou em relação à mesma unidade do produto, eu acho que é melhor, tá? Leite é mais Aham. complicado, você vai fazer a análise com volume, você vai pipetar, tá? Mas você pode fazer achar a densidade, e fazer essa transformação de unidade. Até porque os métodos mais atuais e os métodos mais modernos, até os padrões ISO lá e tal, eles já falam mais em padrão de unidade de massa-massa. Mesmo Uhum. para produtos fluidos, né? Igual o leite, igual os produtos que a gente está acostumado a dar o resultado por volume. Então, assim, se a gente É. conseguir manter isso aí. No começo é mais difícil trabalhar a equipe lá do laboratório para pensar em acidez em grama por 100 gramas. Não, mas eu vou ter que ir Calcular. lá na balança e pesar isso? Na verdade, você tem outras formas de fazer isso, né? Você pode fazer Aquela pipeta volumétrica de. Por exemplo, por a de pesagem gordura não é da 11. massa ou por transformação pela densidade, que você já deve ter a densidade do leite. Então, tem muita Aham. forma de É, converter verdade. isso. Não é difícil, não. Agora, em alguns produtos, por exemplo, iogurte, tá, eu já oriento o pessoal para fazer a análise a partir de massa, de pesar o iogurte, mesmo com uma espátula, com uma pipeta, alguma coisa, usar Você massa, sabe resultado. um produto que, para mim, se fizer tudo pesando, fica muito mais bacana? Creme de leite. Eu É, tenho antipatia daquela pipeta com duas barrigas. aquela Eu pipeta tenho lá ninguém nem usa antipatia muito mais, daquela né? seringa. A seringa ainda é mais prática, mas mesmo assim, Não, eu acho ela enjoada. o que você perde de amostra ali em volta, você não tem um controle de quanto que perdeu, quanto que ganhou, Faz quanto que bagunça na bancada. agora, a metodologia que você usa, mesmo para fazer a gordura, né? O butirômetro de creme por massa, ele é muito mais correto do que o outro butirômetro, que ele é até um Não. butirômetro meio improvisado ali, né? Até para você calcular a cifra de transição depois em produto que você usa creme de leite, né? Porque você tem o peso do Exatamente. Porque produto se no você final. usa Aí todo mundo todos fica os assim. ingredientes em massa, você tem a entrada, a saída e o que perdeu e tudo. É muito mais fácil na É. mesma unidade. Imagina você trabalhar com um creme com 60% de gordura, 40% é leite desnatado.
Então, o que você tem de densidade ali? Essa densidade é completamente fora, né? A massa em relação ao volume é muito diferente, muito distante. Não é tão perto igual de um leite, por exemplo. Aham. Agora, então, se você trabalha tudo com volume, ou com massa, aliás, você vai ter tantos gramas de creme, mais tantos gramas de leite, mais tantos gramas, saiu tantos de soro, tanto... Fica muito mais padronizado. Trabalhar na mesma unidade é sempre melhor. Eu gosto Depois eu vi uma bastante. pergunta dessa que você me mandou, tinha uma coisa de relação massa a massa. Agora eu não sei se era Eu achei esse aqui, mas era gramas de ácido lático, era negócio da é, acidez. mas era por 100 Por gramas 100 gramas. mas pode É. expressar. Tanto que a gente coloca no livro lá também tem. E na legislação também tem a forma de você calcular ou por volume ou por massa. Se você pipeta 20 ml, volumetricamente, você já divide por 20 no final. Uhum. Se você pesou, sabe a densidade, você converte e coloca embaixo a massa. Vai sair o resultado do mesmo jeito. Isso não é o problema. O problema é o jeito de fazer, né? É só fazer direito. Só fazer do jeito que está descrito, sem criatividade. Gente, eu falo, deixa a criatividade para outros setores da vida, né? Isso Não aí. para o laboratório. Beleza, pessoal. Luiz Carlos, obrigada mesmo. A gente vai fazer outras com certeza. O pessoal está pedindo aqui, falando que foi pouco, que queria mais. Isso é muito bacana. E é isso, gente. É o propósito. Vamos uma lá, hora tá? que é o limite aí do... Então, ele tolera um pouquinho, mas a gente sabe que é uma hora. E aí, depois de uma hora, parece que ele pode cortar a gente. Eu fico desesperada. Não, tá certo. Beleza? Eu vou fazer o sorteio, então, agora, gente. Aí, o programinha, eu vou mostrar para você. Achei aqui onde vi. Aí depois você me fala aí pra gente fazer o... Aí o Luiz Carlos vai fazer um cupomzinho depois. A transmissão então, eu vou virar. Eu vou virar a câmera para vocês verem, tá? Aí, tá aqui. Então, ó, eu já coloquei aqui o meu Instagram, tá conectado. Esse aqui é o post. Ele busca. Aí ele vai fazer, fez lá, carregou todos os comentários, tá? A Gabriela, ela quer demais. E agora eu vou clicar aqui, é automático. Vamos lá, quem ganhou? Tem contagem regressiva. O negócio é chique, Luiz Carlos. Tô sabendo. Eu não acredito. Gabriela, você que comentou 400 vezes eu quero. Olha lá, ó. Foi a Gabriela C. Neves, tá? A ganhadora aí. Que bom, Gabriela. Gente, parabéns. Vou voltar. Depois eu passo direitinho. Não, com certeza, mas absoluta. E quem não ganhou, vou tirar o escorpião do bolso. Aproveitar que eu, chique, tô me achando, tipo, quase Gabriela Pugliese, faltando o corpo, o cabelo, a pele, o olho verde. Mas enfim, eu tenho cupom de desconto. Eu achei isso tão importante. Então, com o meu cupom de desconto lá, o Amo FQ, tem desconto, tá, gente? Vai lá depois. Achei isso um luxo. Luiz Carlos, obrigada de novo. Pessoal, live ficando salva, tá? Reproduz para a equipe de vocês aí, que com certeza vai ser bacana. Valeu, gente. Obrigada, tá? Boa noite, até semana que vem. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí, gente, pelo prestígio aí, pela parceria nossa aí. E você sabe que a gente está sempre às ordens, né? Ex-aluno da escola. Quem não foi também vai conhecendo a gente. Não só eu, como a nossa equipe toda lá, né? O pessoal muito solícito aí com relação a conversar com o pessoal de laticínio, dar uma dica, o que puder ajudar, né? Tá certo? Isso aí. E aí, quem tiver mais alguma coisa, a gente vai fazendo mais algumas coisas para frente aí, né, Carol? Isso, vamos fazer um monte. Estou super empolgada, cheia de ideias. Então, tá bom. Pessoal, obrigada, tá? Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite.